assuntos até às 6 horas da tarde. A gente já abre, né, Cláudio, falando sobre os super salários de alguns, né, Cláudio? Os super salários daqueles que lideram a greve no governo federal, não é? Exatamente. Olha, esses dias eu trouxe aqui, mostrei para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, eu mostrei o contra-cheque do presidente que é o líder da greve, o sindicalista que lidera a greve dos funcionários do Banco Central. Quando você diz assim, olha, são poucos que ganham muito, no caso do Banco Central isso não é verdade, né? O Banco Central paga os melhores salários do serviço público, alguns dos melhores, não os melhores, né, propriamente, mas alguns dos melhores salários do serviço público. Você tem uma ideia, um funcionário de nível médio, que não tem nem sequer um curso superior, recebe 12 mil reais do Banco Central, né, e são 400 e tantos cargos de nível médio. Quando você vai para os cargos de nível superior, analistas e procuradores, aí, doutor, aí vai para 28, 27, 28 mil reais por mês. Essas pessoas entram, alguns dessas categorias, alguns integrantes dessa categoria no Banco Central, entram ganhando a volta de 20 mil reais por mês de cara. Depois, então, vão acrescentando ali os penduricalhos, etc. e tal. São exatamente essas pessoas que fazem greve hoje no governo federal. É gente que já ganha, já está de barriga cheia, né? O presidente do sindicato do Banco Central, por exemplo, lá o sindicalista, em dezembro, que é o último mês disponibilizado no portal de transparência, recebeu no contra-cheque dele 41 mil reais. 41 mil reais, né? Não é pouco, a gente precisa considerar isso. Não um mês ruim, ele recebe ali 21 mil, 22 mil reais, se for um mês ruim, se não tiver muitos penduricalhos para meter no bolso, né? Essa greve no Banco Central foi motivada, você se lembra bem, Danilo, nossos ouvintes também, foi provocada como uma forma de protesto de algumas categorias contra a decisão do presidente da República de reservar dinheiro somente para o pagamento de aumento, né, de categorias da área de segurança pública. Foi um erro do presidente da República. Afinal de contas, não se pode discriminar ninguém, nem para tratar melhor, né, nem para pagar mais, nem para pagar menos. Isso não existe, né? O tratamento tem que ser necessariamente isonômico em todo o serviço público, daí a grita geral. Mas aí vai deflagrar a greve. Greve, por exemplo, essa que estamos falando agora aqui, essa greve que foi do Banco Central. E tem outras greves também. E aí o presidente, no meio da conversa, no meio do caminho, resolveu então esquecer a questão do aumento apenas para servidores da área de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, etc., e resolveu dar um aumento linear de 5% para todos os servidores do Poder Executivo. Aí o que é que aconteceu? Reclamaram também, disseram que é uma miséria, é irrisório. Quem é que está chamando esses 5% de aumento irrisório, né? É gente como, por exemplo, Braulio Santiago. Ele é presidente de um sindicato chamado Unacom Sindical, que é um dos que mais lutam por estabelecimento de uma greve geral no serviço público, etc. e tal. Esse camarada ganhou, só para você fazer uma ideia, Danilo, ganhou em fevereiro R$ 26.609. Está aqui, tenho aqui o comprovante, o acesso ao portal de transparências é aberto a qualquer cidadão brasileiro, foi o que eu fiz, fui lá saber. Os 5% de aumento que ele considera desprezíveis corresponde a R$ 1.330 que serão acrescentados ao salário mensal desse rapaz, desse sindicalista, né? Não é R$ 1.330. O que é que isso significa? É mais do que o valor do salário mínimo, do novo salário mínimo de R$ 1.294, que vai ser pago a partir de 2023. Né? Ele vai acrescentar essa grana. E é uma grana que ele despreza, mas é com essa grana, salário mínimo, que mais de 30 milhões de brasileiros se sustentam e mantêm as suas famílias, né? Mas eles acham isso, e de fato é muito pouco, né? Mas comparado ao que eles recebem, é uma brincadeira, né? A gente tem o caso também de Isaac Falcão, que é presidente do Sindifisco, pessoal da Receita. Ele acha pouco também os 5% de aumento,
mas o salário dele hoje é de R$ 31.924. E aí, o que é que ele vai ganhar com esses 5%? Vai acrescentar a esses R$ 31.924 mais R$ 1.596. R$ 1.596 a mais no salário dele, que já é de R$ 31.924. E ele, de barriga cheia, diz que isso é uma miséria, que isso aí é insuficiente, né? Em novembro, esse sindicalista do Sindifisco, Isaac Falcão, recebeu R$ 70 mil no contra-cheque. Somou ali, isso foi em novembro, não foi nem em dezembro, foi em novembro. Aí ele somou ali salário, férias, 13º, o 13º parcial, né? E umas famosas verbas indenizatórias que não são muito esclarecidas, mas se lembram bem as chamadas verbas indenizatórias malandras que são pagas aos parlamentares, aos senadores e deputados federais aqui em Brasília. Outro sujeito aí que também é um desses pregadores de greve, paralisação, sonegação de serviços públicos a quem mais precisa, é Tiago Gonçalves. Ele é da Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal. Ele também disse que isso aí mostra uma demonstração de achatamento salarial, coisa e tal, aquele papo todo, né? Quanto é que ele ganhou em fevereiro? Quase R$ 20 mil em apenas um mês. E ele terá R$ 980 acrescidos ao seu salário depois do aumento de 5%. E olha, Danilo, eu não vou aqui cansar os nossos ouvintes com a lista de salários de marajás, de sindicalistas que choram miséria de barriga cheia, né? Tem casos também curiosos que não é nem pelo nível salarial, é pela desfaçatez. Tem um sujeito que é da Confederação dos Servidores Públicos Federais, Sérgio Ronaldo. Ele é um dos líderes de movimento grevista, etc. e tal, no setor público, né, no setor público federal. Mas tem um pequeno detalhe, ele não é funcionário público mais. Ele está aposentado desde 2017. 5 anos. Portanto, já, estamos falando de 5 anos aposentado e continua aí tentando fazer com que as pessoas que estão trabalhando façam greve. É isso aí, a gente segue acompanhando esses super salários aí dessa turma que lidera a greve no governo federal. Tem casos até de pessoas que estão aposentadas aí desde 2017, há 5 anos, e recebendo aí, né? Bom, a gente segue aqui.